tá, gente? Quando eu tenho sujeito, ele pode aparecer na minha oração como um substantivo, né? Eu posso ter um substantivo até mais de um, no caso de ser sujeito composto. O sujeito também pode ser um pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Que no caso se chama pronome substantivo. O sujeito também pode ser uma palavra com valor de substantivo. Por exemplo, o andar do menino era lento. Andar é verbo, mas se eu falo o andar, eu estou deixando um verbo com valor de substantivo, tá? Então, isso aí também pode ser o sujeito. E o numeral. O numeral também pode ser o sujeito, tá? Se não houver um substantivo ou outra palavra perto dele, ele pode ser, por exemplo, o 2 foi o campeão da partida. O 2. Então, esse 2 é o sujeito, tá? Então, vamos seguir. Bom, o sujeito é fácil de ser achado numa oração, tá? Eu tenho sujeito simples quando eu tenho só o núcleo, que esse núcleo, ele pode ser um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo ou ainda um pronome. Meu pai trabalha no período noturno. Então, quem é que trabalha no período noturno? Meu pai. Quando você acha o sujeito, tudo que sobra na oração se chama predicado. Dentro do meu sujeito, eu tenho o núcleo do sujeito, que é o substantivo principal. E acompanhando este substantivo, eu posso ter adjuntos adnominais, certo? Ou outras coisas que vocês vão aprender mais para frente no 8º ano. Aquelas crianças são muito inteligentes. Então, quem é que são muito inteligentes? Aquelas crianças. Veja, eu tenho plural, mas não é porque eu tenho um substantivo no plural que o meu sujeito é composto. O que vai mostrar para mim se é simples ou composto é o número de núcleos. Eu tenho apenas um núcleo, não faz mal que ele está no plural. É um núcleo só, é sujeito simples. Seguindo, opa, aqui. Seguindo aqui, depois eu arrumo aqui, tá, gente? Esse aqui eu não sei o que aconteceu. Bom, vamos lá, aqui. Sujeito composto. Quando eu tenho sujeito composto? Quando eu tenho mais de um núcleo, tá? Eu tenho sujeito composto quando eu tenho mais de um núcleo. Por exemplo, meu pai e minha mãe. Então, eu tenho o núcleo pai e o núcleo mãe. Sujeito composto, tá? O que é importante a gente ver? Que isso é concordância verbal. Quando eu tenho mais de um núcleo, o meu verbo tem que concordar com o sujeito. Se eu tenho sujeito composto, o meu verbo vai para o plural. Se eu tenho um sujeito simples, mas no singular, o verbo fica no singular. Mas se eu tenho um sujeito simples no plural, o verbo fica no singular, no substantivo, tá? No plural. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Olha aqui. Quando eu tenho um sujeito oculto ou desinencial? O sujeito oculto ou desinencial, ele tem os dois nomes. É aquele sujeito que fica oculto, como o próprio nome diz, escondido dentro do verbo, tá? Fiz todos os deveres de casa. Quem fiz? Eu. Então, o eu não aparece, mas por causa da desinência do verbo, eu fiz, né? É um sujeito oculto, tá? Sujeito oculto. E quando eu tenho uma oração assim, toda ela é predicado, tudo, porque o sujeito está escondido, então tudo é predicado. Quando eu tenho um sujeito indeterminado, eu tenho um sujeito indeterminado da seguinte maneira, ó, presta atenção aqui no A, como que é? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, não refletindo a nenhum substantivo no plural anteriormente expresso, nem a um pronome. Então, olha aqui,
pediram silêncio. Aqui eu tenho o verbo, né? E um complemento do verbo. Então, pediram silêncio. Eu não sei quem pediram silêncio. Pode ser eles, pode ser elas, pode ser as pessoas, podem ser os adultos, pode ser qualquer um. Então, é indeterminado, porque este verbo está na terceira pessoa e eu não estou dizendo quem pediu silêncio, quem pediram silêncio em nenhum momento da oração. Então, certamente é um sujeito indeterminado. Tá? Agora, olhem aqui um exemplo de aluno que erra muito isso aqui. Pediram silêncio naquele momento o diretor e a coordenadora. Então, olha, às vezes o aluno desatento chega lá, pediram, ai, o verbo está na terceira pessoa, não aparece o sujeito, é sujeito indeterminado. Errou, porque o sujeito é esse aqui, ó. Ele está no fim da frase. Lembra que eu ensinei para vocês que o sujeito, ele poderia aparecer no começo, no meio ou no final da oração? Aqui é um exemplo do sujeito no final da oração. Então, aqui jamais é sujeito indeterminado, é sujeito composto. Então, cuidado quando for fazer indeterminado, procura na oração se realmente ele é indeterminado, tá? Na terceira, na segunda opção, mais, como também ver se é um verbo, um sujeito indeterminado? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Então, olha lá. Também se morre de amor. Esse se não está mostrando de quem está falando. Então, também é sujeito indeterminado. Por exemplo, vendem-se casas. Quem está vendendo a casa? Alguém vende várias casas. Alguém está vendendo várias casas. Várias pessoas vendem casas. Então, esse ser e esse vende estão mostrando que eu não sei quem é. Então, são sujeitos indeterminados, tá? Quando eu tenho ser, seja o verbo no singular ou no plural, tá? Ou no singular, eu tenho o ser, eu não sei quem é. Então, eu tenho sujeito indeterminado. Quando eu tenho oração sem sujeito? Bom, a oração sem sujeito, aí a gente ficou um tempão estudando ela, né? Mas ainda tem gente que faz confusão. A oração sem sujeito aparece com verbos que expressam fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu muito essa noite. Choveu é um verbo, tá? Mas quem chove é a natureza. Então, ninguém faz chover. Quem chove é a natureza. Então, esse choveu é uma oração sem sujeito, tá? Porque não existe um elemento aqui. Não existe uma pessoa, o objeto, não tem. O choveu é um fenômeno natural. Então, é uma oração sem sujeito. Desculpa a demora, Pro. Mas, se eu falo de um sentido figurado, por exemplo, choveram pontapés e cotoveladas durante o jogo a você. Quer dizer, esse choveram não é sentido de chover de chuva de verdade. É o sentido de uma expressão que eu falo, querendo dizer que muitas pessoas deram pontapés e cotoveladas durante o jogo, tá? Então, esse choveram quer dizer que teve muitos pontapés e cotoveladas das pessoas mal educadas, por aqui, a meu ver, né? Então, isso aqui tem sujeito. Por que tem sujeito? Porque esse choveiro não é com sentido de natureza. Só não vai ter sujeito quando é sentido de natureza, ok? Seguindo. Essa é outra que acontece direto, inclusive na lição que a gente corrigiu, e teve gente que errou. Então, vamos lá. O verbo haver, olha aqui, o verbo haver com sentido de existir, gente. Há uma gota de sangue em cada poema. Existe uma gota de sangue em cada poema. Com o verbo haver, desse jeito aqui,
é oração sem sujeito. Acende uma luzinha na cabeça de vocês quando vocês virem uma frase em que aparece o verbo haver. Por favor, fiquem atentos, porque o verbo haver é o verbo sem sujeito, tá? Olha outra aqui. Há muitas lembranças naquele baú. Veja, muitas lembranças está no plural e o verbo está no singular. Isso significa que é oração sem sujeito. Para ter sujeito, o verbo e o seu complemento precisam concordar. Singular, singular, plural, plural. Aqui está no singular, mas continua sendo sem sujeito, porque o verbo haver, ele é impessoal, ele não está representando uma pessoa nem um objeto. É oração sem sujeito. Mas, se eu substituir este verbo e no lugar dele eu escrever o verbo existir, tiro o verbo haver, escrevo existir, aí sim vai ter sujeito. Só porque eu troquei de verbo. Olha que coisa, a frase é igualzinha, gente. Há uma gota de sangue? Não. Há muitas lembranças naquele baú? Existem muitas lembranças naquele baú. Igualzinho. Só que eu troquei o há pelo existem. Só porque eu troquei, o existe tem que concordar com muitas lembranças. É mais de uma, então tem que ser existem. Plural com plural. E muitas lembranças passa a ser o sujeito. Muitas lembranças existem naquele baú. Ok? Aqui ele é objeto direto. Aqui ele é sujeito, porque eu troquei o verbo. Uma vez que eu troco o verbo, tudo muda, porque ele passa a ter sujeito. Aqui ele é objeto direto, porque ele não tem sujeito, e é o verbo haver. Aqui ele é sujeito, porque tem outro verbo, que é o existir, que é o verbo transitivo, intransitivo aqui no caso, tá? E ele tem sujeito, tá? Olha, isso é muito confuso na vida das pessoas, viu, gente? Por isso que eu tô explicando bem aqui. Apareceu o verbo haver, gente, acende a luzinha. E não é só há no presente. Havia, houve. Esses verbos não vão para o plural nunca, porque eles não têm sujeito, tá? Letra C. Verbo ser, outro verbo que dá confusão. Verbo ser quando ele indica tempo em geral. É cedo, são 2 horas, era de madrugada, ó, tempo, tá? Isso significa que eles não têm sujeito, não tem sujeito, tá? Apesar de concordar o é com cedo ou são com 2, ele não tem sujeito, porque o verbo ser, quando indica tempo, ele não tem sujeito, tá? Você vai mandar o link da apresentações? Letra D. Com os verbos andar, fazer, haver, ir. Na indicação de tempo decorrido. Esses verbos, quando eles indicam tempo, eles também não têm sujeito. Fazia 1 mês, indica tempo. Andava por 1 mês, indica tempo. Havia 1 mês, tempo. Ia para 1 mês, tempo. Sempre que esses verbos indicarem tempo, a oração será sem sujeito. Principalmente o primeiro caso aqui. Muita gente fala assim, faziam 3 meses que eu não havia. Errado. O fazia não pode concordar, porque ele é sem sujeito. Quando for sentido de tempo, tá? Por exemplo, as pessoas faziam bolo, as pessoas faziam bolos deliciosos naquela padaria. Ó, aí sim, não está indicando o tempo. Agora, faziam, não posso, fazia 5 anos que não via a minha avó. E não faziam 5 anos. Por quê? Porque quando eu estou falando de tempo, eu não posso pôr o fazia no plural. Tá?